Fala aí pessoal, tudo bem? Alex Katsu da Speed Racing, preparações aqui da cidade de Jundiaí, São Paulo. Hoje eu vou contar um pouco da trajetória da Speed, um pouquinho da minha história para vocês. Alex, vamos começar aqui, né? Faz quantos anos que você está no ramo já? De preparação, de oficina? A oficina hoje tem 19 anos no mercado, mas preparação de motor mesmo, assim, que comecei a preparar mesmo, acho que uns 15 anos. Bacana. Na verdade, eu abri a oficina de carro convencional, mas em menos de um ano já comecei a fazer uns carros aspirados. E como que tudo começou? Como que surgiu a ideia de você falar, não, agora eu vou mexer com carro preparado? Então, antes de eu abrir a oficina, sempre tive carro mexido, né? Tive Caravan 6 cilindros, com comandão, aspirado, 6 em 2 e... bom, enfim. Depois parti pro mundo dos AP, tinha um Voyage aspirado. Esse carro foi do meu pai, ele tirou quase zero, eu acabei comprando dele. E montei na época ele aspirado, entendeu? Então sempre gostei, assim, de potência, motor e tal. E depois de um tempo que eu vim a começar a mexer com turbo. E da onde surgiu essa ideia? Em que momento da sua vida você parou, olhou para você mesmo e falou, eu vou fazer isso da minha vida? Da onde surgiu essa ideia? Desde criança eu sempre gostei de mexer com motor. Às vezes eu vejo até na internet, o primeiro motor que eu mexi na minha vida, aqueles motorzinho elétrico, pequenininho de carrinho de... Mexia com isso daí, desmontava rádio, liquidificador, tudo que minha mãe tinha eu queria arrumar. Então assim, tudo que era de motor eu sempre tive interesse. Então, tive mobilete, já comecei a mexer com motor de mobilete desde moleque, tipo 12 anos de idade. Eu já fazia os motores das minhas mobiletinhas e motor de moto, depois motor preparadinho. E sempre adorei esse mundo da performance, entendeu? Sempre querendo tirar o máximo desempenho daquilo que você tinha em mãos. Sim, exatamente. Tive várias motos preparadas, mas na época eram 2 tempos, né? Enfim, sem a paixão pelos motores. E como que foi a sua trajetória até hoje, assim, os obstáculos que teve, dentro desses tempos que você está de oficina e tudo mais? Conta pra gente aí, como que foi essa trajetória, o que teve de obstáculos, o que teve de vitórias? Então, não foi nada fácil, como eu falei, né, hoje eu vou contar um pouco da minha história. Antes de eu mexer com mecânica automotiva, eu mexia com moto e aos finais de semana eu tinha uma banca de feira, era feirante. Minha família, tradição da minha família do lado japonês, meu avô era produtor, tinha sítio, produzia assim, várias coisas que ele plantava, então já vem meio que da família do lado japonês trabalhar com isso. Então eu tinha barraca na feira, então eu vendia verdura, legumes, tal, comprava em São Paulo, no CEAGESP, só que sempre fui apaixonado pelos motores. Então eu decidi, falei, eu vou parar com isso daqui e vou montar uma oficina para mim. Então isso foi um grande obstáculo que eu tive, assim, vários problemas, porque eu era feirante e passei a mecânico. Só que eu não era o intuito de preparar motor, porque eu era meio jovem, assim, não sei se eu vou conseguir, né? Então quando eu comecei a preparar os carros, meus carros já começaram, desde o início sempre foram uns carros bons. Então tinha aquela coisa que o pessoal falava assim, o cara é verdureiro e agora é preparador de carro, e aquela tiração de sarro. Então passei por várias que eu vou falar pra você, se eu ficar contando aqui, eu vou ficar o dia inteiro falando de todos os problemas que eu tive, porque assim, eu não vejo nenhum problema. Se eu precisar voltar a ser feirante, eu vou voltar a ser feirante. É uma profissão como qualquer uma, entendeu? Eu conheço feirantes aí que tem mais dinheiro do que um médico, então não tem nada a ver isso daí. Só que, infelizmente, a língua do povo é complicado. Então, eu fui taxado de tudo, assim, nossa senhora, é muita coisa, assim, que eu tive de obstáculo, entendeu? Existiu o preconceito, né? Preconceito, porque, como eu falei, o cara pode ser um catador de papelão na rua, ele tá fazendo a parte dele para ele ganhar o dinheiro dele. Então, a gente não pode discriminar ninguém. E isso é uma coisa que eu nunca fiz, tá? Eu sou muito humilde nessa parte, eu nunca discriminei ninguém. E estamos aí hoje, passando tudo que eu passei na minha vida, hoje eu tô aí, até hoje com oficina. Eu sei de muita gente que não aguentou e eu cheguei onde eu cheguei, onde eu estou. E como que foi a reação da sua família na hora que você falou, vou deixar de trabalhar no negócio da família para ter o meu negócio, virar o mecânico, virar o preparador?
Então, na verdade, como eu falei, o meu avô, ele tinha um sítio, tem até hoje esse sítio, ele era produtor rural, ele plantava as coisas e tal. Então, tinha meus tios que trabalhavam com isso. O meu pai, ele estudou, ele trabalhava, ele tinha uma profissão, ele era projetista, trabalhava numa engenharia de uma empresa grande aqui da cidade. Então, assim, quando eu era feirante, minha mãe falava, não, esquece isso, sai fora, você tem que estudar e trabalhar com outra coisa. O sonho do meu pai era ter um filho engenheiro, né? Mas assim, eu nunca fui muito de estudar muito, né? Assim, não gostava muito de ir pra escola. Estudei, mas aquela coisa, né? O pessoal sabe, moleque sabe como que é. E quando eu montei a oficina não era fácil, às vezes eu ficava 2, 3 semanas sem entrar nada pra mim fazer. Meu carro andava sempre nos trinques, tudo limpinho, arrumadinho. Revisava o carro toda semana. Ele já era aspirado, o meu Voyage que eu tinha na época. E minha mãe falava, meu, para com isso, fecha as portas, vai trabalhar pra alguém empregado. E eu falava, não, eu vou e ver até onde eu vou aguentar. Então, no início foi difícil, não tive muito apoio, até a minha mãe não queria, falava, não, isso aí você não tá tendo dinheiro, você não tem dinheiro, você não ganha dinheiro, por conta de eu era novo no mercado. Meu pai nunca foi de falar muito, entendeu? Aí depois que foi deslanchando, meu pai sempre me apoiou, minha mãe também, entendeu? Mas é o que eu falei, eu tive muitos obstáculos com a oficina. Não foi fácil. Qual que foi o primeiro carro preparado seu? Então, a Speed Racing, o nome Speed Racing, né? Meu irmão, que na época foi ideia dele por causa do desenho Speed Racing. E ela começou como Speed Racing, Automecânica Speed Racing, não tinham preparações. E eu tinha o meu Voyage aspirado, como eu falei, né? Na época andava com uma carburação 3Z, depois eu montei com 240 deitada. E isso foi assim, uma coisa, na época ficou muito bom, e aí começou a atrair as pessoas. Então assim, o meu carro foi o primeiro que eu fiz. Depois fiz alguns golzinhos da molecada, mas coisinha básica, comando original mesmo, só uma trabalhadinha em carburação. Aí entrou um Opala para mim fazer, um Opalão 4 portas, 6 cilindros para pôr comando, por uma Weber 40, um 6 em 2. E nisso tinha um Passat dentro da oficina, fazendo motor, um Passat original, de um cliente que era da época. E eu não me atentei. Eu fui guardar os 2 carros, que a oficina era pequenininha, logo que no início. Não me atentei, nem prestei atenção em nada. Chegou no final do expediente, vou guardar os carros. O Passat estava lá dentro sem motor, vou guardar o Opala. Colei um carro na bancada, ficava uma bancada no fundo, era um salão pequeno, mas muito bem organizado, uma oficina novinha, um galpão novinho, um salão novinho. Coloquei o Opala, quem falou que fechava a porta de aço? Não fechava a porta, não tinha como fechar, era pequeno. Aí tirei o para-choque do Passat, empurrei o Passat até encostar perto da bancada, e mesmo assim não fechava a porta, bati em cima do para-choque do Opala. Aí tive que tirar o para-choque do Opala. Então, sim, foi bem difícil no começo, mas o primeiro carro, assim, foi o meu, né? De cliente, assim, uma preparação um pouquinho mais elevada foi esse Opala, que era um cliente meu de uma cidade vizinha. E aí começou a deslanchar e todo mundo falou, põe preparações na época eu não queria, porque eu já sabia que ia ter o preconceito, porque é o que eu acabei de falar. Aí foi eu que coloquei o preparações, e aí eu comecei a mexer com os turbos. O primeiro carro que eu turbinei foi o meu. Meu cunhado tinha um Passat turbinado na época, eu mexia em algumas coisas, mas não mexia em acerto. Acerto era um outro preparador que fazia pra ele, mas aí eu comecei a mexer, comecei a entender um pouco da coisa e eu fiz o meu primeiro carro, que foi pra mim, um Voyage Turbo, que foi paixão. Dali em diante, aí eu não larguei mais e isso só veio crescendo. Qual foi o primeiro carro assim para você ir para a área da arrancada, né, o drag racing? O que levou você como que chegou ao primeiro carro da drag racing? Como posso dizer assim, como foi a primeira reação de ter um carro preparado por você em competição? Então, eu fazia bastante carro de rua, mas eu tinha um sonho de andar na arrancada. Até a gente ia assistir, na época chamava Racha de Interlagos. Nessa época não era nem arrancada, era Racha de Interlagos. E eu ia assistir quando tinha nos domingos, era maravilhoso. E eu falava para meus amigos, meu sonho é um dia andar aqui. Mas, eu pensava assim, nunca na minha vida eu vou conseguir andar numa arrancada, num Racha de Interlagos, assim. Então, aí eu montei um carro pra mim, né? Na época era um golzinho cor dourada. Compramos ele de uma pessoa, tava jogado o carro, comprei e comecei a vir montando o carro. Então no início foi muito difícil porque
Eu tinha noção de rua. Chegou lá na arrancada, meu, não virava nada. Tipo, aí era tiração de sarro. Ah, o Japa andou pra trás, né? As pessoas sempre vão criticar o que você tá fazendo. Mas enfim, eu sou um cara guerreiro e eu não desisto. E aí eu fui trabalhando, fui melhorando meus carros. E aí o carro começou a virar tempo. Entendeu? Aí quando começa a virar tempo, aí surge aquele papo. Ah, mas tem um investimento grande. Ah, mas nunca vão falar, um preparador é bom. Então é um ramo muito difícil porque mexe com o ego da pessoa. Entendeu? Mexe com o ego, então é difícil. Tinha esse carro que era carburado, depois montei um outro mais forte, carburado também. O carro na época virava 8,3 em 200 metros, o recorde da minha categoria era 8,0. Então, meu, já tava ali perto dos caras, né? Depois veio a injeção, que é a evolução da injeção. Montei um carro, era um Gol, uma geração 4 preto. Fiz um cabeçote preparado top. Aí o carro já era bem melhor. Pô, esse carro já era legal, só que não conseguia pôr o carro no chão, o carro tinha muito torque. E aí eu montei um Gol G4 amarelo aí, que vocês vão ver a foto aí. Esse foi o meu melhor carro de arrancada. Eu andava nos racha, não andava em arrancada profissional, andava nos rachas, racha de Interlagos, que era o Drag Racing, tinha saltinho, interior, aí CPA e tal. Esse carro nasceu bom, montei inteiro para um cliente, o cliente meu, tudo que eu pedi, ele fez, tudo do meu jeito, foi um projeto 100% speed, tá? Tudo, esse carro era 20 válvulas, então relação de marcha, suspensão, tudo do jeito que eu quis. Só que ele teve um problema com a empresa dele e tal, e acabou tendo que vender o carro. E ele vendeu assim num preço mais acessível. Eu acabei comprando o carro e vendi o meu preto na época. Esse carro era um carro muito bom, competitivo. Andava em Interlagos, peguei troféu com ele, um monte de troféu com esse carro. Cheguei a ganhar vários rachão com esse carro. E na época, interior mesmo, nossa, andava ali, o carro era muito bom. E acabou que minha esposa engravidando, aí eu já tinha a BMW de drift, né? Que eu tinha montado, a minha BMW com motor 2JZ, que foi a primeira no Brasil, swap de motor, foi a minha. Eu comprei essa mecânica e fiz esse swap, foi o primeiro. A minha esposa engravidou e aí ela falou, você vai ter que optar em ficar com um só, vamos vender o outro. Eu acabei vendendo o Gol, né? Porque Gol a gente consegue montar outro. Agora, o 2JZ é muito mais difícil. Como que foi essa mudança para você? Do drag para o drift, fazer essa transição, sair do mundo da arrancada, onde você estava ganhando troféus, para ir para a preparação do drift, ver, de pilotar, que além de tudo você pilota, né, um carro de drift. Como que foi essa transição? Então, na verdade, surgiu um cliente do nada, entrou na oficina, veio através de um outro amigo. E esse cara morou no Japão, que é o Amil, que todo mundo conhece, que tem até o canal da Drift Amil. Na época ele era apaixonado por drift e eu, na verdade, não era muito fã, assim, porque eu era muito ligado em arrancada. E assim, quem tá muito ligado em arrancada não acha muita graça no drift. Hoje tá mudando um pouco as coisas, né? Então fiz o Chevette pra ele, na época a gente era arrancada, o Chevette era de arrancada, que ele fazia drift com o Chevette. Então ele ia fazer o show dele e tal. Foi até eu andar do lado e sentir o que é, meu. Aí foi paixão. Falei, meu, que bagulho louco. Andar com um carro de drift. Porque, meu, é potência. De lado, manobra, é muito louco. Tem que pilotar, entendeu? Então, aí que surgiu a ideia de eu montar um carro pra mim. E aí começou a aparecer os carros, que nem o carro dele mesmo, com mecânica JZ. Eu fui conhecer esses motores, puta, aí não teve o que fazer, eu tive que ir pra esse lado também. Qual foi sua reação de dar a primeira pilotada no drift? Cara, a primeira pilotada no drift, como é que foi? Isso eu nem lembro, assim, tanto. Eu dava umas brincadas ali com o carro dele mesmo, dava umas brincadinhas de lado, dentro do estacionamento e tal. Aí tinha um outro cliente meu, de Guarulhos, o Sandro. Aí um dia ele deu o carro na minha mão e falou, vai lá e faz o circuito. Meu, até consegui andar, fazer umas curvas, mas nossa, falei, puta que pariu, eu preciso comprar um carro. Eu preciso ter um carro de drift. Foi aí que surgiu a ideia. Comprei uma BMW, aí comprei o motor 2JZ na época, fiz o swap. E aí eu ainda tinha o Gol. Eu tinha o Gol e andava nos dois, tá? Eu não vendi. Essa BMW que a gente vai botar nas fotos. A BMW ela era preta, né? Você vai ver a foto aí da primeira volta que eu dei. Não tem vídeo, que era vergonhoso eu andando, mas vai ter a foto. Depois esse carro se tornou amarelo e tal.
Mas quando eu dei a primeira volta nela, eu entrei na primeira curva, o carro rodou pra todo lado, que eu não sabia nem onde eu tava e fiquei nervoso, falei, não quero mais saber disso. Até minha mulher falou, meu, você começou hoje, você quer o quê? Você tá achando que você já é o cara? Porque na arrancada, na época, eu era aqui assim, o cara, porque meu carro era bom, eu tocava bem. E você entra num lugar que você não é ninguém, você fala, pô, vergonhoso, vou sair daqui, porque se olhava arquibancada, nego vaiando, sai daí e tal, e aí eu queria abandonar, mas, meu, não, sou guerreiro, vamos aprender. E aprender de BMW não é fácil. Hoje, com os recursos que tem, suspensão, kit ângulo nas BM, mudou muito, mas na minha época, LSD de M3 original, uma vacilada ela destrava. Sem kit ângulo, sem suspensão boa, meu, o carro ia pra todo lado. E pra gente finalizar, Alex, como que é hoje pra você ser reconhecido como um dos melhores preparadores do Brasil? Assim, ter esse título, carregar esse peso com os carros que você prepara dentro da oficina, que hoje você trabalha com Nissan 350Z, Nissan 240 SX, você trabalha com BMW, você trabalha com Lexus. Hoje você é uma das referências na preparação JDM. É que eu sempre falo, né? Ninguém é melhor que ninguém, né, meu? Mas assim, muitas pessoas falam que eu me enquadro aí nos melhores preparadores do Brasil, porque eu não mexo apenas com uma coisa, né? Eu mexo com importado. Então pra mim não tem preconceito. Faço zapezão, turbão, um monte de rua. Tô fazendo um agora que vai começar nos racha. Faço os importes, tem, meu, V8 aspirado, JZ, 1JZ, 2JZ, BMW. Acabamos de fazer uma BMW, veio 610 cavalos de roda com 1,1 kg de pressão. Então o carro tem uma preparação boa, entendeu? Então assim, como eu falei, eu não sou melhor que ninguém. Se as pessoas falam que eu me enquadro aí no meio dos melhores preparadores, né, legal. Mas meu, isso daí não tem nem palavra, né, meu, porque o meu sonho era ter uma oficina de preparação e ter um monte de carro preparado. E hoje eu vou ser bem sincero, tá difícil para mim dar conta do meu trabalho, assim, graças a Deus. Então, sem palavras, assim, é muito gratificante isso daí. Inclusive tá indo preparação sua para fora do país, né? Então, né, fui procurado aí uma semana passada, um cliente do Japão, foi um amigo meu do Brasil, Marcelo Yoshimoto, parceirão meu, que indicou um rapaz do Japão, que já mexe um pouco com o carro e vai começar nos campeonatinhos. Estamos mandando uma FT600, chicote tudo pronto para um 2JZ, num Mark II. E vou mandar com um mapa básico para ele poder funcionar o carro, fazer todas as configurações e até o dinamômetro, e eu vou acertar esse carro via remotamente. Eu vou acertar o carro daqui do Brasil, eu vou fazer o acerto do carro lá. Então eu vou perder um dia só nisso, mas vai ter o vídeo para vocês. Eles vão filmar lá no Japão em tempo real e a gente aqui. E vamos ver o que vai dar. De repente a gente vai fazer o nome da Speed no Japão. Vai andar até com os adesivos da Speed. Então, meu, tem muita novidade aí que vai vir. E é isso aí, galera. Obrigado aí por seguir a gente aí. Nos segue, dá um like. Não esqueça de dar um like. O canal, assim, não é focado para mim apenas. É focado aí para várias dicas. Tem já matéria pronta pra gente fazer de várias dicas do mundo da performance. Tá bom? Se inscreve no canal, dá um like aí, não se esquece. Valeu? Obrigado, galera. Até mais.